Opa, 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 opa. Estamos de volta. Vamos para mais um capítulo dos nossos tutoriais do TradingView. Bom, nós já vimos, sempre bom relembrar, nós já vimos gráficos, já falei que os rastreadores nós vamos ver em um outro momento, nós já vimos mapa de calor, nós já vimos calendários econômicos, calendário econômico e calendário de divulgação de resultados. Agora nós vamos pular essa abinha de comunidade, depois eu falo nela. Quando a gente ficar com a cabeça muito cheia de ver muitas novidades, aí eu volto e a gente vê comunidade, tá? Eu quero explorar agora a aba Mercados. Nessa aba a gente tem bastante informação que complementa aquela outra aba ou aquela outra ferramenta que era o heatmap, né? O mapa de calor. Sobretudo eu gosto muito dessa área aqui que chama-se Destaques. Se vocês clicarem em Destaques, ele separa notícias e separa informações por áreas de atuação ou por grupos de empresas e tudo mais. Então, muito legal essa área para vocês lerem os artigos que nós temos em relação a empresas, né, e a dados no mercado. Vou entrar numa delas aqui para vocês verem e começarem a se habituar com termos e siglas, né? No mundo das finanças de investimentos tem algumas siglas que muitas vezes não fazem o mínimo sentido se a gente já não escutou elas antes. Por exemplo, FAANG. FAANG significa as empresas, as grandes empresas. Vamos ler aqui a descrição, porque é até melhor. FAANG. Se você ainda não adivinhou, é um acrônimo que significa FAANG. Meta, o antigo Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Alphabet, que é o Google. Essas empresas de tecnologia são as maiores e mais conhecidos nomes da região e tem um valor de mercado combinado de trilhões. Só a Apple já tem quase 3 trilhões de valor de mercado, né? Com certeza você já ouviu falar delas e pode ouvir um pouco mais. Então, ou seja, entrando nessa área, a gente consegue ter um pouco do resumo dessas empresas, um resuminho dessas empresas, o que elas representam, o que elas fazem. Algumas vezes, infelizmente, não está em português, está em inglês. Vamos olhar se a nossa plataforma está em português. Ela já está em português, mas nesse caso, esse artigo ele não traduz para português, tá? Mas é muito simples, muito fácil. Todos vocês, ou a maior parte dos meus alunos que moram fora do Brasil, com certeza tem uma certa noção do que é da leitura em inglês. E aqui para baixo, descendo um pouco mais, ele mostra a performance desse grupo, ou desse setor, ou do agrupamento dessas empresas aí, tá? Então, o agrupamento dessas empresas em proporção está dando aí uma cota de $114, alguma coisa parecida com isso, tá? Não, ela está dando um retorno de Não, aqui é diferente. Uma coisa é o valor e outra coisa é o retorno total. Mais de 148% num período de um ano, tá? Que é o que está setado aqui. No último período de 3 meses, ela também aqui está colocando período de um ano. Retorno total deve ser desde a abertura do capital dessas empresas. Retorno em um ano, menos 44%. Em 5 anos, 45% positivo. A variação hoje dessas empresas dessa lista, menos 1,31%. E aqui ele mostra a distribuição dos ativos. Tá, muito bem, essas empresas são empresas grandes, mas elas são de setores diferentes ou de indústrias diferentes. Então nós temos aqui um ativo que é de comércio e varejo, deve ser a Amazon. Aqui nós temos três empresas que são de serviços de tecnologia e uma que é de tecnologia eletrônica, que deve ser aqui a Apple. Então, dentro desses setores, elas também fazem parte de três indústrias, né? Que é mais uma outra nomenclatura, mas aqui eu acho que tem um negócio legal para mostrar para vocês. Vou marcar todas essas empresas aqui
elas já estão em dólar, tá? Então, quando existe alguma lista que tem alguma empresa listada em moedas diferentes, tipo dólar, euro e libra, se você marcar essa opção, ela converte todas para dólar para ficar na mesma base, né? E aqui o que é que mostra para a gente esse grafiquinho aqui, que parece ser um grafiquinho inocente, mas ele mostra para a gente ajuda a gente a tomar uma decisão de em que ativo nós devemos prestar mais atenção para operar. Por quê? Existem ativos que têm uma movimentação diária, uma movimentação de período, que é o que a gente chama de volatilidade, muito pequena. Então, só é possível ganhar dinheiro no mercado de ações ou no mercado de índice, qualquer que seja o mercado, quando aquele ativo que você quer operar tem uma alta volatilidade, ou seja, quando ele se mexe muito. Volatilidade, para falar de volatilidade assim tão rápido é muito complicado, porque volatilidade é um conceito bem extenso, inclusive. Mas vamos colocar em termos simples. Volatilidade é o quanto aquele ativo se move em um determinado período. Se nós olharmos aqui, nós vamos ter alguns ativos que se movimentam pouco e alguns que se movimentam muito mais. Vamos colocar aqui Apple, por exemplo, a verde. A Apple ela teve uma variação nesse período de um ano de 23%, 27% negativo, ok? Porém, tem uma outra aqui, a azulzinha, a Meta, por exemplo, que nesse último ano ela movimentou 65%. Então, praticamente 2,5 vezes o que a Apple movimentou. Então, se nós queremos buscar um ativo que movimenta bastante obviamente, aproveitar essas movimentações, que é daí que a gente tira o dinheiro nessas movimentações, então nós vamos buscar muito mais operações em Meta do que em Apple. Ah, mas a Apple tem o seu valor, Rodolfo. Claro que tem. São estratégias diferentes. Você quer operar operações com mais curto espaço de tempo, você precisa de ações ou de empresas que movimentam mais. Ah, não, mas eu quero um papel, uma empresa que é mais estável e tudo mais. Então, tem empresas e papéis com características de mais estabilidade, com menos agressivas em termos de movimento e volatilidade. Então, aqui nós temos a um diagrama simples, um grafiquinho simples de linhas que mostra para gente esse tipo de decisão. Isso aqui vai ser muito legal quando nós olharmos lá entre os índices, para vocês entenderem a amplitude de movimento dos diversos índices. Bom, aqui nesse período não tem, nos próximos dias não tem divulgação de resultados e tem notícias aqui dessas empresas. Muito bem, então vamos voltar lá para o início da aba, que foi, em inglês, os destaques são os sparkles, ok? Se você quiser, tem lá por setores, não vou ficar entrando para o vídeo não ficar muito grande. E aí é o seguinte, muito bem, vamos entrar aqui em uma outra divisão que é por países. Vou entrar aqui no Brasil, Países Brasil, e aqui ele vai mostrar uma lista de empresas, uma lista de ativos de empresas que a gente pode consultar. Lembra que eu falei lá que mais na frente a gente vai aprender sobre os rastreadores? Bom, isso aqui é como se fosse um rastreador simplificado, tá? Para os iniciantes. Ele já abre aqui nessa aba cotações e é aqui onde nós vamos ficar a maior parte do nosso tempo olhando essa área aqui de informações. Então aqui dentro de cotações a gente vai ter aqui já alguns filtros. Se eu quiser ver todas as ações que fazem parte do mercado brasileiro, é só clicar aqui em todas as ações. E aqui ele dá uma breve descrição do que é o mercado brasileiro. Ah, muito bem. Então agora eu quero ver as maiores empresas, as empresas com maior capital. É só clicar aqui que ele automaticamente filtra para você. E aí ele mostra aqui já, ó, a Vale é a empresa de maior valor no Brasil, depois vem a Petrobras, a Vale vale 395 bilhões de reais,
A Petrobras vale 351 bilhões de reais. E as outras empresas, como Ambev, Itaú, WEG, Bradesco, Santander. Olha só, os bancos estão sempre nas primeiras posições em termos de valor de mercado, né? E aí você tem as small caps. Small caps são pequenas empresas ou empresas que têm um valor de mercado mais baixo. Enquanto nós estávamos falando lá de bilhões, 280, 290 bilhões, aqui nós temos empresas nas small caps que valem apenas milhões de reais, né? 21 milhões, 23 milhões, 24 milhões. Então nós temos aí essas empresas que são chamadas as small caps. As empresas com maior número de empregados, depois vem as de alto dividendo. Aqui nós conseguimos olhar, filtrar as empresas que pagam dividendos e as que pagam mais dividendos. Então, aqueles investidores que pensam em entrar em operações de papel, essa é uma aba de muita valia, porque aqui mostra aquelas empresas que pagam os maiores dividendos ao longo do tempo. Então, foquem na análise dessa aba aqui. E aí a gente vai tendo aqui, ó, um monte de outros filtros que a gente pode ir explorando aqui. Um dos que eu mais gosto é esse aqui, ó, mais voláteis. Deixa eu clicar nela aqui, ó, mais voláteis. Mas aqui a gente precisaria aplicar um outro filtro que nessa parte da ferramenta a gente não tem como fazer. Aí precisaria usar lá os rastreadores, tá? Mas por aqui mostra as empresas que têm uma volatilidade ao longo do dia. Aqui a volatilidade é o que mostra o quanto a empresa se mexe dentro de um mesmo dia. Isso pode ser muito bom, isso pode ser muito ruim. Olha só, essa empresa, a Recrusul, movimentou 78% dentro de um mesmo dia. Vamos dizer que se essa empresa valesse, vou colocar em termos relativos para vocês entenderem melhor. Se essa empresa vale R$100, ela chegou a variar hoje se ela está valendo R$100 agora, nesse momento, ela chegou a variar aí de R$22 até R$100 hoje. Ela teve uma amplitude de movimento de 78%. É uma amplitude muito grande. Não tem nenhum trade system no mundo que consiga pegar uma operação dessa ou se prevenir em relação a uma movimentação tão grande como essa dentro de um único dia. E aí nós temos as empresas. Quanto maior vai ser nas empresas, menor é a volatilidade dentro de um mesmo dia, ok? E aí vocês podem arrastar aí para baixo que vocês vão ver as empresas com maior e menor volatilidade ali dentro de um mesmo dia. Bom, explorem. Aqui eu estou tentando colocar para vocês apenas algumas áreas importantes ou mostrar para vocês como é que é a mecânica e o funcionamento da plataforma. Além disto, vou voltar aqui embaixo para os maiores capitais, ou seja, as empresas de maior capital. Aqui também é possível olhar outras abas de filtros mais avançados ou de mais filtros. Não posso dizer que seja mais avançado. E uma delas é esse aqui, ó, osciladores. O que o oscilador diz? Dentro de um período de um dia, ele está mostrando aqui que essa empresa está estável, tendência neutra. A Vale. A Petrobras hoje está em tendência de alta. Então é possível aqui olhar mais ou menos qual é a tendência dos ativos com base nos osciladores padrões da plataforma, ok? Isso é possível ver também lá no Heatmap. Então vocês vão ver que a maior parte das ferramentas elas se conectam, porque elas tiram dados do mesmo lugar, dados das negociações de cada uma das empresas, tá? Essa outra aba aqui, tendência, ela também mostra uma outra informação um pouco diferente dos osciladores. Os osciladores e tendências usam conceitos de cálculos diferentes. Então dá para vocês verem aí também
informações relacionadas à tendência de uma empresa. E isso pode ajudar e pode atrapalhar, porque isso aqui pode criar um viés cognitivo em você. O que significa? Aqui está dizendo que está em forte tendência de alta. Bom, isso não é suficiente para te ajudar a operar. O que vai fazer diferença é você clicar em cima do ativo da empresa, e aí ele vai abrir em cima do ativo, não, em cima do código da empresa, ele vai abrir essa propagandas, vamos tirar essas propagandas. Mostra aqui um gráfico de linha simplificado. Se eu quiser olhar aqui um gráfico de candlestick mais completo, e ainda mais, se nós quisermos olhar o gráfico completo, é só vir nesse botão aqui, ó, veja mais no gráfico detalhado. Quando você clicar aqui, veja mais o gráfico detalhado, ele vai abrir a sua plataforma completa. Ah, Rodolfo, mas por que não estão aparecendo os seus indicadores aí? Porque eu não estou logado. Se eu logar, vai aparecer todos os meus indicadores aqui, ok? Não vou perder tempo com isso, vamos voltar. Vocês podem fazer esse teste aí no gráfico de vocês. Deixa um comentário aqui nos comentários do vídeo para eu saber se vocês fizeram e o que apareceu lá para vocês. Bom, muito bem. Ainda aqui dentro do mercado, já está ficando grande o vídeo, mas por quê? Porque tem muita informação, tem muitos recursos. Não são recursos que vocês vão utilizar no dia a dia, todo dia, toda hora, mas ajuda sobretudo os iniciantes a buscar informação no mercado, porque são links fáceis de você encontrar as informações que você precisa, ou das empresas, ou do setor, ou dos indicadores econômicos, de tudo está aqui dentro dessas abas, tá? Uma que eu gosto bastante aqui são a economia mundial, para nós criarmos mais ou menos um cenário de como é que está funcionando as economias ao longo do mundo aí, tá? Hoje está mostrando aqui, isso aqui deve ser os dados do GPD, exatamente, GPD, ó, GPD que é o PIB americano, e aí mostra aqui o PIB da China, o PIB do Japão, da Alemanha, pau, e do Brasil também, mostra todas essas informações relacionadas à economia mundial. Não vamos perder muito tempo com isso, eu quero passar aqui para essa outra área aqui que fala sobre os ativos. Aqui ele separa ativos por tipos de ativos, né? Essa área aqui, por tipo de ativos, ele pega ações, mercado brasileiro, posso buscar lá mercado americano, ele vai mostrar para a gente mercados americanos e tudo mais. Todas as informações em uma mesma aba sobre o mercado americano. Mas eu não quero mostrar muito isso porque a gente já falou bastante. Eu quero ir para esse outro link aqui, ó, que esse é bem legal, que são os mercados futuros. E aí no mercado futuro ele mostra aqui para gente todos os ativos que são negociados com base no mercado futuro, tá? Podemos filtrar somente por vídeos, podemos filtrar por vídeos e textos e tudo mais. Vamos mais uma vez aqui, ó. Eu quero ver aqui dentro de mercados, mercado futuro, índices internacionais. Isso aqui talvez seja a parte mais importante para vocês nesse momento. Eu tenho falado para vocês que eu vou direcionar os alunos da Smart Money Makers para terrenos mais férteis e seguros. Os terrenos mais férteis e seguros são os mercados em que a gente pode operar os índices. E aqui estão os principais índices mundiais das bolsas de valores. Aqui o índice SP das empresas de médio porte, SP500 das empresas de médio porte. O SP500 aqui é o mini, né? O contrato de mini, SP500. E aí nós temos de outros. Temos o Brasil, né? O Ibov está aqui também. O Nikkei do Japão, o Nasdaq, que é o NQ, o Russell, que são das 1.000 ou 2.000 small caps, pequenas empresas nos Estados Unidos, e o Dow Jones. E aqui também tem uma outra áreazinha aqui,
que mostra os osciladores e as tendências. Ele mostra o perfil de cada um desses índices relacionado aos indicadores que eles estão sendo calculados. Vamos entrar aqui no Ibov para vocês verem uma coisa aqui, ó. Ele mostra também, alguns deles, eles mostram esse dashboard aqui, esse dash, que mostra ali num relógio simplesinho qual é basicamente a tendência daquele indicador, ok? Vou voltar aqui, vamos voltar para a aba anterior e vou mais uma vez aqui em mercados. Mercado de títulos é para aquele pessoal que gosta de operar títulos de mais longo prazo, que são mais conservadores, que tem menos volatilidade, tem menos possibilidade de dar problemas, tá? E também temos aqui o das criptos. Deixei o das criptos no final porque se você não tem interesse em saber sobre as criptomoedas, já pula para o próximo vídeo. Se você tem interesse em saber das criptomoedas, vamos lá. Tem aqui, ó, preços, criptos, preços. Muito bem, ele vai abrir aqui e aqui muda um pouco em relação a tudo que a gente já viu até então. Porque aqui ele divide as criptomoedas em 3 classes. Uma visão geral das criptomoedas, uma visão geral das moedas DeFi, que são as moedas descentralizadas, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, entre outras moedas, são moedas centralizadas. E aqui nós temos as moedas descentralizadas, ok? São moedas que são negociadas peer-to-peer. E temos as maiores altas e as maiores baixas. Dentro das moedas, de todas as moedas, nós temos aqui uma visão geral que mostra como é que está funcionando as criptomoedas no dia de hoje. Mais vermelho do que verde, ok? Isso é mais fácil a gente ver também lá no Heatmap, na ferramenta Heatmap, que mostra para gente isso aqui de uma forma gráfica. Então explorem, não vou perder muito mais tempo com isso, porque esse vídeo já ficou grande, mas para quem quer buscar informações sobre os mercados, sobre as empresas, sobre os indicadores econômicos, essa é a área onde você tem a maior parte das informações e das análises dentro da plataforma, tá? Tem mais material do que um ser humano regular consegue ler e consegue se dedicar para ler. Então, foque naquilo que é importante e essencial para você e acompanhe aquilo que é importante e essencial. Não tenta descobrir, não tenta ler tudo que está aqui, porque é realmente impossível. Filtra aquilo só que é importante para o seu interesse de investimento ou de especulação. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. See you guys!